Saudamos a todos, amados irmãos, com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós anunciamos a nossa lição de número 4, que traz como tema os benefícios da justificação. O nosso texto áureo está em Romanos capítulo 5, versículo 8, que nos diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A nossa verdade prática nos diz: a justificação pela fé em Cristo nos libertou de Adão, símbolo do velho homem, para nos colocar em Cristo, onde fomos feitos uma nova criação. A nossa leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 5, versículo de 1 ao 12. O nosso comentário, que é da nossa lição de número 4, está com base no capítulo 5 de Romanos, que para mim é um resumo de todo o livro de Romanos, que traz em especial a justificação em Cristo. E que os homens, para serem salvos, precisam unicamente da fé em Cristo. A graça de Deus é a única que nos livra do juízo e da morte. É esta razão que a graça de Deus, ao nos livrar, não nos dá direito e não quer dizer que de agora em diante estou livre para pecar. A graça de Deus não nos dá o direito, ela não nos autoriza a continuar no pecado. Se o homem crê por estar debaixo da graça de Deus, agora peca e não se importa se pecar, isto é uma heresia. Tenhamos muito cuidado com o tal de ensino que a graça me livra. E assim o homem continua no pecado sem ver as consequências dele. Irmãos, a Bíblia diz que o juízo veio de uma só ofensa. Não veio de duas, nem de três, nem de quatro ofensas. Não. Veio só de uma ofensa para condenação. Mas o dom, que é a justificação gratuito, veio de muitas ofensas. Pela obediência de um só homem, que é Jesus Cristo. Por outro lado, pela desobediência de um só homem, morreram todos. Na nossa Bíblia, irmão, morreram muitos. Mas no grego e em várias versões está todos. Todos foram feitos pecadores, por isso que todos morreram. Não é muitos morreram, ou muitos pecaram, mas todos pecaram, todos morreram. Agora, pela obediência de um, que é Cristo, muitos, agora está certo, serão justificados, porque nem todos vão crer. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundassem. Isto é, o propósito da lei era revelar a ofensa. A justificação foi necessária. Por quê? Porque não havia um justo sequer. Ninguém que fizesse o bem. Nenhum sequer. Toda a raça humana havia pecado. E condenado no juízo de Deus. Pois o juízo veio de uma só ofensa. Deus havia dado ordem a Adão: se você pecar, você morre. Então, de Adão a Moisés, não havia lei. Desta forma, o pecado não era imputado. Como explicar isso, irmão? Pois bem, com o pecado de Adão, todos foram condenados à morte. Todos os que nasciam na humanidade tinham a mesma sentença de Adão, a morte. E todos que pecassem individualmente, os seus pecados antes de Moisés, que não havia lei, os pecados individuais não era imputado, não era julgado, porque não tinha lei. Assim só havia um único juízo, o de Adão, que era a morte. Pois antes da lei de Moisés, o homem que pecasse, o seu pecado não era imputado. Apenas estava condenado a morrer fisicamente, futuramente, pelo pecado de Adão. A imputação dos pecados individuais só veio em Moisés quando Deus deu a sua lei.
Antes não havia. Veja um caso em Gênesis capítulo 4, versículo 23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um varão por me pisar. Então nós observamos que Lameque pecava, era bígamo e assassino, mas ele cria na sua mente que nunca seria culpado pelos seus atos. Por isso Lameque não se importava em pecar. Acreditava Lameque, por matar e adulterar, ele não seria culpado por esses atos pecaminosos. Até Moisés, a condenação vinha por causa de Adão e não por causa do pecado individual do homem. A razão é que eles viviam pecando e vivendo muito, 700 anos, 800, 900 anos. Isso, de certa forma, era uma injustiça. Isso não poderia continuar assim. Tinha que haver um meio para acabar com a multiplicação dos pecados dos homens. Deus entra na história colocando a sua lei para resolver isso, pois a morte demorava muito a chegar para o homem que pecava. Deus traz novamente uma justiça. Ele implanta a sua lei através de Moisés. Agora a justiça de Deus alcançou o campo pessoal do indivíduo. Se qualquer pecar, ou qualquer um pecar, morre. Se matar, morre. Se adulterar, morre. Deus irá tratar os pecados com a lei, olho por olho e dente por dente. Por que a lei veio? A lei veio porque antes a morte reinava. O pecado virou sócio da morte. E como deter isso, irmãos? Deus trouxe justiça. Trouxe a sua lei. Esta é a razão de que Paulo fala de que a lei é boa, pois ela veio tentar frear a iniquidade, mas também ela veio condenar o homem. Isto é, a lei veio imputar o pecado no indivíduo humano, de forma individual. Embora Paulo fale de que a lei é boa, trouxe justiça, mas a lei não justifica. A lei, ela veio revelar o pecado e condenar o pecador. A lei não levanta ninguém, mas Deus colocou uma cláusula na lei, no meio da lei. Deus disse: quem cumprir minha lei, guardando, viverá. Levítico 18, versículo 5. Então, agora veja o que está escrito também em Romanos, capítulo 10 e versículo 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. A lei, amados, era uma espécie de carreira que tinha um prêmio: viver. Se cumprisse, mas todos os homens que tentaram cumprir, todos falharam. Nenhum homem conseguiu guardar a lei. Agora, o que era para a vida veio para a morte. O problema da humanidade só fez aumentar. Agora era tríplice. O problema da humanidade agora era o pecado, a morte e a lei que o homem não conseguia guardar. Então o plano para resolver os três problemas saiu do coração de Deus. A quem eu enviarei? O filho disse: eu. Qual é o teu propósito, meu pai? O pai disse: você cumpre a minha lei, meu filho. O filho disse: eu cumpro, meu pai. Assim eu não pecarei e no final eu levanto na ressurreição dos mortos. E todos os homens que foram convidados a cumprir a lei e não cumpriram, agora em mim eles vão cumprir, porque eu guardarei por eles.
Então, de todos os homens que se levantaram para cumprir a lei, só um cumpriu. Só um levou o prêmio. Só um, pelos seus próprios méritos, venceu o pecado, a morte e cumpriu a lei. Não pecando, vencendo a morte e ressuscitando dentre os mortos. Só Jesus pode cumprir a justiça que é pela lei. Assim, pode viver, ressuscitar por não pecar. Assim, a lei cumpriu sua função em Cristo, dando lugar à justificação pela fé, que veio em realidade com a vinda de Jesus. Porque ninguém no Antigo Testamento podia ser justificado se Cristo não viesse, morresse e ressuscitasse. Todos estavam aguardando esta realidade. Agora os desafios foram vencidos: o pecado, a morte e a lei. Se Cristo cumprisse a lei, vencendo a morte, porque não pecou e agora tem direito de ressurreição, este é digno de honra e de glória. Então Deus fez levantar no meio da humanidade, dos filhos dos homens, que veio triunfar sobre o aguilhão da morte, sobre a própria morte. Paulo diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? O crente em Cristo já venceu também o aguilhão da morte, que é o pecado. Por isso, em Cristo, temos direito de ressurreição. Agora, em Cristo, nós vencemos o pecado, a morte e a lei. Só Cristo venceu esta carreira, levou o prêmio da ressurreição e foi vencedor. Ninguém mais pôde se inscrever nesta carreira chamada lei. Só Cristo levou o prêmio, que era a ressurreição dos mortos. E só Ele, Jesus, foi o único vencedor nessa história. Por isso que ninguém mais deve querer se inscrever na lei para tentar guardar o sábado. Não há mais carreira, não há mais lei para que você venha correr, para que você venha cumprir o sábado. Então, não tem mais carreira, não tem mais lei, não há mais outra corrida. Agora, a questão é crer. Você crê em Cristo? Você também será um vencedor, porque foi Cristo quem venceu, e você em Cristo é mais do que vencedor. A Bíblia também nos vai falar sobre que a morte reinou até mesmo aos que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Jesus não pecou à semelhança da transgressão de Adão. Até mesmo as crianças no tempo de Herodes não pecaram à semelhança do pecado de Adão. Mas a morte os matou. Então, a morte matou os inocentes. De certa forma, era uma injustiça. Então, Jesus tinha que satisfazer estas injustiças. Por isso, Jesus triunfou sobre o pecado, cumprindo a lei. Agora chama todos estes a Ele, todos que esperavam também nele, todos que estavam na corrida atrás do prêmio, mas não levou, mas só leva nele. Então, todos que estavam correndo pelo prêmio, até mesmo no Antigo Testamento, nós temos um chamado o Jó, que ele dizia: eu sei que meu Redentor vive, e Jesus venceu a batalha no Calvário. Só os vencedores permanecem com Jesus, somente os que creem em Jesus e foi batizado juntamente com ele na sua morte, andam agora em novidade de vida, em novidade da sua ressurreição. Agora, levamos juntos com Jesus o prêmio da ressurreição dos mortos. E para participar desse prêmio, precisamos ser batizados em Cristo, na sua morte, para que podemos nós participarmos também da sua ressurreição. Amém. Deus abençoe a todos.